telespectadores do programa Viver Bem, bem-vindos a mais um Viver Bem em Cristo, com o ministro Sérgio Alves aqui, que está sempre presente conosco para nos guiar, para nos trazer o discernimento da palavra, né, com a sua tanta experiência aí de mais de 30 anos, né, pastor, aí convertido, orando e aprendendo sobre a palavra de Deus e levando essa palavra, né, para muitas pessoas. E aqui o nosso objetivo é justamente ter também um maior esclarecimento, conversar com o pastor para que a gente esclareça, né, nossas dúvidas em relação à palavra. Fiquem à vontade também para sempre nos mandarem, né, questões e dúvidas para a gente esclarecer aqui em próximos programas com o pastor. Mas, pastor, então, muito bem-vindo a mais um Viver Bem em Cristo, que hoje seja um programa muito abençoado aí de Deus. Boa noite, Stephanie. Boa noite a toda a audiência do programa. Que Deus esteja nos iluminando, nos abençoando aqui para inspirar, para dar as respostas adequadas a todos os questionamentos e que Deus conduza o programa com a sua luz, com o seu poder. Estou à disposição. Amém. Então, pastor, o tema de hoje é a palavra de Gálatas 5,16. Quem estiver em casa aí, né, com a Bíblia pertinho, já aproveita, já abre junto na palavra, acompanha com a gente. Ali nesse trecho do 16 ao 26, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, onde a palavra de Deus aqui discorre sobre quais são então as obras da carne, como, por exemplo, idolatria, inimizade, ciúmes, iras, enfim, né? Ele vai discorrendo ali sobre algumas, inclusive, por exemplo, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E também fala dos frutos do Espírito, que são a mansidão, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio, né? Então, nessa palavra que Deus revela muitas condutas, né? Que são guias ali para onde a gente pode desfrutar, de fato, do Espírito Santo em nossas vidas. E, pastor, a principal dúvida aqui é em relação à questão, né, de bebedices e glutonarias. Porque muita gente gosta, né, de aproveitar aquele churrasquinho, de aproveitar aquela caipirinha, aquela cervejinha. E aí eu, particularmente, né, venho orando muito e meditando nessa palavra para a gente entender, né, o quanto também Deus também permite que a gente desfrute das coisas terrenas, né, porque Deus, eu creio que é que a gente viva em abundância, né, tanto espiritual quanto naturalmente, mas também a gente precisa entender em que ponto a gente precisa carregar nossa cruz, né, de muitas vezes negar a nós mesmos para servir a Cristo. Então, como ter esse discernimento, né? Até onde eu posso ir, até onde, né? Como é que tem aquela outra palavra que fala tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, pastor. Você citou a palavra que traz uma instrução de Deus sobre as coisas terrenas, das quais temos que usufruir, ou participar, ou sim ou não, né? Qual é o conselho de Deus sobre isso? Em primeiro lugar, tudo que é fruto da carne vem de uma natureza terrena. E essa natureza não é a divina. O fruto do Espírito é oriundo de uma natureza divina, né? Então veja bem, quando uma pessoa não está regenerada por Deus, se ela tem más atitudes ou boas atitudes, então aquilo vem da natureza terrena. A gente precisa primeiro explicar isso. Porque o Salmo 51:5 diz que a gente nasceu na iniquidade e em pecado nos concebeu nossa mãe. Portanto, a gente já nasce sem a natureza divina e se cria e vive, se cria sem a natureza divina. Lá um dia, Deus, conforme a revelação de João 15:16, que diz que é Jesus que nos escolhe, nos traz para a igreja. A gente até pensa que foi o João da Silva, o Pedro, né, que nos trouxe, a Maria, enfim, a gente sempre acha que aquela pessoa que pregou o evangelho foi a que nos trouxe para a igreja, para o reino,
para sermos regenerados. Na verdade, foi Cristo que, por meio de arranjos sobrenaturais, foi te buscar. Então, quando você, recebe o nascer da água do Espírito, então você tem duas naturezas dentro de você. Tem a divina e tem a terrena, natural. As duas têm manifestações. Por exemplo, quando uma pessoa não tem Deus e está agindo moralmente, adequadamente e moralmente adequada, o que a gente diz? Aquela pessoa teve uma boa educação secular, natural. Uhum. Mas aquilo não é um fruto do Espírito que não vem da natureza divina. Aquilo é a obra do bem do homem. Então aí você disse assim, olha, é certo, o que é glutonaria? Glutonaria é comer mais do que necessita e precisa. Por concupiscência dos olhos. O que é beber? Bebedice, né? É beber mais do que você perde o controle quando bebe demais. Você já não tem, você não está mais gerenciando as suas atitudes, o seu falar, e você fica realmente num estado em que você perde completamente o controle sobre sua vida. Então, isso passou dos limites. Aí você citou a palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Então, você perguntou aí, Deus aprova que eu tome aí uma bebida de álcool, um vinho, uma cerveja, uma caipira, como você falou? Eu vou dizer assim, eu não julgo quem toma. O que eu quero aqui deixar claro aqui é que Deus também não vai proibir que você tome. Fique bem claro isso. Agora, tem um versículo logo à frente aí, em Efésios 5:18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que a gente bebe além do que pode ser normal? Porque a gente quer ter uma fuga, quer fugir de uma situação, quer forçar que você fique mais simpático, mais alegre, mais magnético, mais comunicativo. E tem pessoas assim que sempre usam o álcool como subterfúgio para mudar a sua condição estável, natural. E isso é que não é correto, entende? Sim, o motivo pelo qual a pessoa levou a fazer aquela atitude, aquela ação, e também a consequência disso, né? É a consequência. Então, ele é lícito eu tomar alguma coisa de álcool? Sim, é lícito. Mas me convém? Por que ele diz me convém? Se eu já tenho o Espírito Santo, eu não tenho necessidade de tomar isso. Porque isso para mim sempre é um risco, porque ainda carrega uma natureza terrena, humana, que pode se descontrolar a qualquer momento. Então, eu não vou dar ocasião a esse desequilíbrio. Uhum. Tem a palavra que fala, né, não deis ocasião à carne também, então a gente tem atitudes aí, dependente se é isso ou outras, né, que a gente tem que dão ocasião à carne, que nos deixam mais propensos ao pecado, né? Então a gente precisa se afastar dessas atitudes para que a gente não tente, né? Não fique tentado também. Seja, aqui a gente está trazendo o exemplo da bebida, mas em relação à comida, em relação a dissensões, né? Porfias, enfim, né? Discussões, brigas, né? Veja que quando você fica embriagado, que é o descontrole, e aí já é o pecado, né? Então você já não tem mais lucidez, sobriedade para manter a tua vida normal, dentro dos padrões de Deus. E aí tudo fica mais fácil para a pessoa. Porque a pessoa não fica sob o comando mais ou do seu quadro moral reto ou do Espírito Santo. Se afasta, né? Se afasta. Ele vai ser vencido pela concupiscência, entende?
E aí pode cometer atos de torpeza e até de entristecer a Deus, porque toda a transgressão do mandamento é um pecado. Mas como eu disse no início, Deus não proíbe, mas te ensina a te abster. Dentro de um quadro de controle sereno que vai te fazer muito bem para a vida. Por exemplo, a glutonaria, por exemplo, é a pessoa que sempre come além do que precisa. Isso vai dar problema físico, doenças, enfermidades, né? Ou ela gosta de uma coisa e não sabe se controlar porque gosta demais daquilo. Então todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Por exemplo, assim, tem outras coisas. Assim, jogar futebol é pecado? Não, não é pecado. Pode jogar futebol? Pode. Vôlei? Pode. Mas qual é o problema? É que o vôlei ou o futebol pode me tirar todo o tempo de adoração e consagração a Deus. E eu negligenciar minhas atividades que têm compromissos e responsabilidade com Deus, porque eu tenho só 24 horas num dia. Eu preciso dormir 8, eu preciso trabalhar 8 e preciso viver para a família e para Deus mais 8. Sim, é a gestão do tempo, né, da nossa vida para conseguir servir a Deus também, né? Esses são os conselhos de hoje. Amém. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fique aí conosco para o próximo bloco. Até mais. Voltamos então para o nosso segundo bloco aí do Viver Bem em Cristo com o ministro Sérgio Alves, onde a gente vinha falando então que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, né? Então muitas coisas que nos levam a transgredir a palavra de Deus, a pecar, né? E que a gente precisa evitar e nos afastar de atitudes e coisas que nos afastam de Deus. Então, ministro, isso também trouxe assim a palavra ali onde fala que a gente precisa carregar nossa cruz, né? E a gente conseguir se negar, e também que Deus cria em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, para a gente conseguir também vencer todas as nossas tentações ou entender o propósito de Deus nas nossas vidas em relação às nossas atitudes, e como funciona essa questão de Deus criar o nosso querer, mudar as nossas vontades, né, através da oração, como que a gente pode dar essa abertura para Deus transformar o nosso coração e as nossas vontades, emoções, né? Veja que no bloco anterior eu falei das duas naturezas que estão dentro do homem que é cristão, da pessoa que é cristã. Então, as mudanças, as mutações da nossa vida começam por meio de busca de um conhecimento da verdade divina. Porque a verdade é única no mundo, no universo. E a verdade só está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é, em João 14,6, lá revela, ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida. Então, a única verdade que existe no universo é Jesus Cristo. E se nós que somos cristãos, temos a prova de que isso é assim e funciona assim. Porque, por exemplo, eu estou há 33 anos que eu estou estudando a palavra e sou cristão. E tudo que aprendi até agora, quando pratiquei, o que ocorreu? Eu vi as transformações ocorrer na minha vida. Então, para mim, houve uma comprovação de que quando tu segue os conselhos da única verdade, tua natureza e tua expressão passa a ser uma novidade que você até nem conhecia. Uma novidade de vida, como diz a Bíblia. E essa transformação, ela é lenta, ela é gradual, ela é um processo que demora muitos anos. Ninguém vai sofrer uma mudança radical e brusca, porque a pessoa não suportaria esse tipo de operação do Espírito dentro dela. Porque
Porque, veja bem, cada vez que tu lê a palavra, medita na palavra, você recebe ensinamentos que são contrários às tuas convicções. A gente precisa desconstruir tudo isso dentro da gente, né? Sim, veja bem, tu crê que fazendo as coisas de um jeito sempre dá o resultado X. Aí Deus te chega lá na escritura e te revela. Tu tem que fazer assim e o resultado vai ser Y. Aí você olha assim, não, mas isso não é bem assim, eu faço há tantos anos isso. Então, primeiramente, há uma colisão da verdade com as nossas concepções naturais sobre as coisas da vida e sobre as coisas das pessoas, sobre as coisas de Deus. A gente tem concepções formadas dentro de nós. E a verdade, ela vai fazendo com que caia por terra aquilo que é mentiroso, que está lá nas nossas concepções, naquela caixinha memorial que está lá como verdade para nós, entre aspas, mas não é a verdade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa buscar, se alimentar, conhecer, orar. Veja, são 3 coisas que devem andar junto: meditação, confissão, prática da verdade, que é o conjunto. Esse conjunto a gente diz que é processo de consagração. Uhum. Então, quando uma pessoa começa a descobrir a pessoa de Deus, ela começa a descobrir ela verdadeiramente quem ela é. Ela começa a ter a revelação da sua própria pessoa. Que até aquele momento ali era tudo obscuro para ela. Se você chegar para uma pessoa, reúne aí 20 pessoas numa sala e chega para ela, quem é você? E fica com a prancheta ali para anotar ou gravar. Ela vai dizer uma série de coisas que são características dela. Mas características de uma pessoa, às vezes, não identifica a pessoa, a verdade sobre aquela pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta do amarelo, eu como isso, gosto daquilo, eu não gosto de acordar cedo, eu gosto de... Tá, tu descreve um conjunto de vontades que aquela pessoa tem. Mas isso não é discernir a pessoa, entende? Aquilo é uma expressão da pessoa. Aquilo é uma maneira de viver da pessoa, que pode alterar essas características a qualquer momento. Sim, porque a gente muda, né? Muda. Pode mudar o gosto. Mesmo que uma pessoa não conheça Deus. A Bíblia diz, quando eu era menino, pensava como menino e expressava-me como menino. Agora que eu cresci, eu não faço aquelas coisas de menino mais. Então, isso mostra que até quem não é cristão vai alterar suas características expressivas, né? A expressão dele vai mudar com o tempo. Agora, se ele colocar a mente para estudar uma verdade que é viva e eficaz, porque a palavra de Deus não é literatura. A palavra de Deus é códigos de vida. Cada vez que tu bota os olhos ou ouve a palavra de Deus, ela se acomoda na tua mente e ela vai produzir transformação em você. Porque ela vai começar a colocar em dúvida as tuas convicções antigas. Porque ali estão a verdade que às vezes não está, as tuas convicções não estão embasadas nessa verdade. E aquilo vai sofrer um processo de implosão daquelas convicções ao longo dos dias. E você vai perder a credibilidade nessas convicções antigas para viver a nova. Entendeu? Amém. E as pessoas fora, às vezes, tem a palavra, né, que é loucura para os que são de fora, às vezes, vendo, né, mas para a gente que está se alimentando e vivendo aquilo, é poder de Deus, é sabedoria de Deus, né? Pegamos um exemplo da ofensa e do perdão. O princípio do perdão. O que a natureza terrena reage diante de uma ofensa? Tristeza, cólera, sentimento de vingança, revolta, e faz você se sentir muito mal
quando uma pessoa te ofende. Então as reações são as mais variadas de acordo com as pessoas. Tem um que se entristece e fica depressivo. E tem outros que se encolerizam e querem a vingança. Enquanto não vê o fim daquela pessoa, eles não descansam. Então tudo depende do temperamento que a pessoa tem. Agora, quando uma pessoa olha para a verdade, para reagir e agir diante de uma ofensa, ela fica saudável e estável psicologicamente. Porque Deus vela pela sua palavra. Se ela perdoa como Deus manda e abençoa o ofensor, Deus tira todas essas coisas ruins que esse fato da ofensa gerou. São entraves espirituais, né? Não. Porque aí ela não vai ter nenhum tipo de sentimento nocivo e negativo que vai estar perturbando, martirizando aquela pessoa. Ela vai adquirir a paz, porque ela obedeceu a Deus. Deus é responsável para retirar aquele mal-estar, aquelas lembranças ruins, e vai conceder a ela a paz. Esse é o prêmio para quem obedece a palavra de Deus na questão das ofensas, na questão do princípio do perdão. Então, se tu perdoa, tu vai obter paz. Aí o inimigo, os espíritos, vêm sempre fazer você lembrar dos fatos da ofensa. Isso é uma coisa que vai desvanecendo e vai terminar daqui a pouco. A gente chama de ressentimento. Né? De vez em quando tu tá lá, fica quieto, assim, vem a lembrança das coisas ruins. Aí tu ora: Senhor, eu já perdoei essa pessoa, eu já estou livre dessa questão. E aquele pensamento vai dissipar. Amém. Por lembrar, a gente sempre vai lembrar, né? A gente tem memória, mas que não te impeça de evoluir em Cristo, não te impeça, não crie nenhuma raiz de amargura. Exatamente. Então, você não pode deixar que os danos da relembrança sejam tão nocivos para você mais. Sim. Amém. Bom, nós vamos chegando ao fim aí desse grande e maravilhoso Viver Bem em Cristo. A gente espera que você aí em casa também possa meditar nessas palavras, né, se aproximar de Deus. E convidamos vocês a assistirem também outros programas anteriores que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, Prog Viver Bem. Muito obrigada, Ministro Sérgio Alves, e até a próxima. Viver Bem.